Salve família tricolor e amigo torcedor, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui, Turbina, para falar do tricolor paulista, informações importantes sobre o São Paulo Futebol Clube e também repercussão após a derrota do São Paulo para o Grêmio pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. A gente vai conferir as informações do tricolor e eu fico imensamente grato pela sua presença aqui no canal. Mais uma vez eu conto com seu apoio e peço aqui a sua inscrição. Se você puder, por gentileza, se inscreva no canal, deixe o seu like. Ajuda muito a sua contribuição aqui. Ativa o sino de notificações para não ficar por fora das informações e dos novos conteúdos e também fortalece o nosso trabalho, a sua presença aqui. Eu conto muito com o seu apoio. Vamos primeiro falar do jogo entre Grêmio e São Paulo pelo Campeonato Brasileiro. Foi a nona rodada. O São Paulo ainda não venceu fora de casa e mais uma vez sofre uma derrota para o Grêmio fora de casa. Um jogo muito difícil do técnico Dorival e também de alguns jogadores que ficaram devendo nesta partida. Sobre o jogo, o São Paulo acabou perdendo de virada para o Grêmio por 2-1. O São Paulo, que ainda não venceu pelo Campeonato Brasileiro fora de casa, não tem uma campanha fora de casa do São Paulo até o momento, mas isso também acontecia com o técnico Rogério Ceni. O jogo que aconteceu na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, o Caleri acabou abrindo ali o placar aos 14 minutos, fazendo o primeiro gol do São Paulo. Depois o São Paulo sofreu um empate numa cobrança de pênalti do Cristaldo aos 30 minutos do primeiro tempo e a virada com o gol do Reinaldo aos 38 minutos do primeiro tempo. E aí você vê que quando aparece o Reinaldo e faz um gol contra o São Paulo, né? Alguns torcedores acharam que o Reinaldo não ia fazer comemoração, né? Nas redes sociais, a galera ali que torce pelo King Naldo achava que ia ter algum mínimo de lembrança ou de respeito, né? Mas o Reinaldo aí comemorando o gol, tirando um sarro, né, da torcida do São Paulo e até fazendo postagens no seu Instagram sobre a torcida do Grêmio. Então, a gente sabe, né, que mais uma vez, quando a gente fala aqui que o ídolo é o torcedor do São Paulo, muitos criticam aquilo que a gente fala, né? Então, torcedor, ponha isso na sua cabeça. Ídolo é você. Jogador não tem, né? Já foi a época de ter ídolos no São Paulo. E mais uma vez a gente viu isso acontecer com jogadores que passaram ali pelo São Paulo. E o mais engraçado, né, é você ver ali nos comentários da postagem do Reinaldo, Bruno Alves, Vitor Bueno, jogadores que foram aí, entre aspas, queimados pela torcida, comentando, né, ali o post do Reinaldo quando fez o gol contra o São Paulo, né? É lamentável a gente ver esse tipo de pereba aí tirando o sarro do São Paulo, né? Infelizmente é a realidade, né? Tomara que esses caras nunca voltem para o tricolor, né? Eu espero. O jogo aí que aconteceu neste domingo, né? O São Paulo perdendo, infelizmente, uma péssima atuação do São Paulo. O São Paulo que estava com o Alan Franco ali no jogo, né? O Dorival colocou 3 zagueiros, completamente fora da casinha o time do São Paulo. Depois do segundo tempo, o São Paulo conseguiu se achar, mas infelizmente não conseguiu buscar o empate, né? O segundo tempo, o São Paulo dominou praticamente o jogo, teve bola na trave, lances perigosos ali, mas o Grêmio conseguiu se segurar. Este jogo aí que aconteceu na Arena do Grêmio, derrota do São Paulo por 2-1. A gente vai falar também sobre as informações aí que aconteceram no pós-jogo, né? Rafael duramente criticado nas mídias sociais, né? Tanto no Instagram como no Facebook, no Twitter, Rafael aí praticamente questionado por boa parte da torcida. Nós escutamos algumas coisas e vamos trazer aqui alguns detalhes para você. Em alguns grupos, até grupo de WhatsApp ali, grupo entre amigos, pessoas falando que o Rafael, torcedores do São Paulo, falando que o Rafael falhou e tomou frango, né? Na minha opinião, foi sim uma falha no segundo gol, no gol do Reinaldo, mas não foi frango na minha opinião. Era uma bola difícil, o Reinaldo estava praticamente sozinho para chutar aquela bola. E era um lance muito rápido, né? A bola muito perto do gol. Infelizmente, aí o Rafael acabou tomando o gol, né? Então, por isso que traz aí uma matéria sobre do céu ao inferno, né? A posição de goleiro. Rafael sofre críticas ao falhar pela primeira vez ali no gol do São Paulo. O goleiro também salvou várias outras vezes. Isso a gente tem que deixar aqui bem claro, né? Eu acredito que foi uma falha, mas não foi frango, na minha opinião. Infelizmente, o Rafael acabou não conseguindo fazer a defesa naquele lance e o São Paulo acabou tomando o segundo gol.
Sobre o jogo ainda, Pablo Maia falou após a partida na zona mista, deu entrevista e ele disse o seguinte, abre aspas, vamos valorizar nosso empenho, porque dominamos o Grêmio na casa deles. Tivemos bola na trave e não fomos felizes de fazer o gol. Destacou aí o jogador após a saída de campo. Mais uma vez, uma partida muito ruim do São Paulo, alguns jogadores muito abaixo. Pablo Maia é um deles também, mas o Pereba no jogo contra o Grêmio foi o Alan Franco, jogador que falhou em tudo e também ali acabou concedendo o pênalti que gerou o primeiro gol para o Grêmio, né? Sobre as informações da coletiva do Dorival, a gente vai conferir dois destaques importantes da coletiva do Dorival. É muito importante você ouvir o que disse o técnico, porque traça os próximos planos e propósitos do São Paulo até o decorrer aí da temporada, até o final da temporada. O São Paulo que vai mirar a Sul-Americana de acordo com as coisas que o Dorival falou ali na coletiva. Eu acredito que o São Paulo vai sim mirar a Sul-Americana como uma chance de título. Já pela Copa do Brasil, vai ir até onde puder. E pelo Campeonato Brasileiro, o São Paulo almeja chegar pelo menos até a sexta colocação. Das prioridades e metas da diretoria do São Paulo, o São Paulo não conseguiu alcançar a meta no Paulista, que era chegar à final do Campeonato Paulista. Com o comando técnico do Rogério, o São Paulo acabou caindo antes. Agora, com o técnico Dorival, uma meta já foi batida, que era chegar até as quartas de finais da Copa do Brasil. A próxima meta a ser batida é chegar na final da Sul-Americana e também na sexta colocação do Campeonato Brasileiro até o final da temporada. Então vamos ver se a gente consegue atingir essas metas com o técnico Dorival Júnior e vamos conferir os destaques da coletiva dele. Ele trouxe algumas coisas que vale a pena a gente ouvir, que também vai trazer algumas revelações dos próximos propósitos aí do São Paulo na temporada. Bom, eu acho que houve um descontrole em 15, talvez 20 minutos do primeiro tempo, e nós pagamos um preço muito alto, né? Que foi bem o momento em que tomamos a virada. O time sentiu um pouco, é um fato natural. Nós espelhamos a marcação em relação à equipe adversária. O Grêmio se sentia muito confortável jogando aqui dentro, e na maioria das vezes em que teve uma equipe que marcou com duas linhas de quatro, o Grêmio sempre saiu com vitórias. Então nós tentamos criar uma situação que, espelhando a marcação e o posicionamento em relação ao Grêmio, nós pudéssemos criar um fato novo e de repente surpreendê-los. Eu acho que o primeiro tempo nós vínhamos jogando com segurança, com tranquilidade, fizemos o gol, não tínhamos motivo nenhum para nos desesperarmos de repente, e o Grêmio adiantou um pouco a marcação, nos daria possibilidades de contra-ataques, era só termos uma aproximação um pouco maior, não aconteceu, foi onde o Grêmio conseguiu ter um pouco mais de domínio do jogo. Voltamos para um segundo tempo já com uma mudança, tanto de comportamento quanto de posicionamento. Tivemos um meio-campo mais preenchido e com esse meio-campo nós nos aproximamos, começamos a troca de passes, começamos as infiltrações e tivemos aí boas oportunidades para que pudéssemos empatar a partida. Infelizmente acabou não acontecendo. Para a gente avançar um pouco agora nesse planejamento da semana, eu sei que ainda é cedo e tal, mas tive a sensação que talvez algumas escolhas hoje pontuais também pudessem já estar olhando lá para frente. Por exemplo, o Gabriel Neves, um jogador importante no seu meio campo, estava pendurado, ficou ali do banco, o próprio Luciano entrou depois, o Nestor, que de repente fosse uma final de Copa do Mundo jogasse, mas hoje não veio. Como é que você está trabalhando essa semana? A gente deve ver um time talvez alternativo contra o Tolima, porque o Palmeiras na decisão, mas animicamente a gente sabe que clássico mexe muito. Mas a decisão é no meio de semana e a importância desse jogo será fundamental para a nossa sequência. Então não tem, eu resguardei sim um ou outro jogador, principalmente os que tinham cartões. Temos que ter uma equipe forte no final de semana, mas temos que ter uma equipe muito bem preparada para o meio de semana, que será um jogo decisivo e o que nos dará a classificação e a possibilidade de uma ida às fases mais importantes da Copa Sul-Americana. Então, para nós, o jogo será decisivo
E podem ter certeza que voltaremos a fazer perante o nosso torcedor um grande jogo e vamos buscar, se Deus quiser, o melhor resultado. Esse aí foi o Dorival na coletiva. Eu acredito sim que a chance maior do São Paulo é a Sul-Americana. E o Dorival que também falou que o São Paulo acabou ficando perdido ali em alguns momentos e que isso custou caro. É claro que depois do empate, o São Paulo iria sofrer com uma possível crescente do Grêmio. E também na intensidade do jogo que estava, o São Paulo acabou se perdendo. A primeira vez que o São Paulo entra no 3-4-3, 3-5-2 com o Dorival e alguns jogadores que estavam perdidos dentro de campo, principalmente o lado direito do São Paulo, que foi o que mais sofreu e foi por onde saiu o segundo gol do Grêmio. Ali, Rai Ramos e Alan Franco, não deu certo aquela combinação. Primeiro, o Alan Franco faz o pênalti com o braço aberto dentro da área, realmente, na minha opinião, foi pênalti. E depois, o espaço muito grande da marcação do Rai Ramos para o Reinaldo deixou ali um espaço grande que o Soares acabou enxergando. É um jogador inteligente, rápido, que sabe fazer esse tipo de movimentação do centroavante, que é correr de fora para dentro, fazendo um facão e virando a bola num lance rápido, pegando a defesa do adversário ali, praticamente sem marcação nenhuma. Rai Ramos nunca vai fazer esse tipo de leitura na jogada e deixou um espaço grande. O Reinaldo conseguiu dominar a bola e finalizar. O Dorival disse que se o São Paulo estivesse mais compacto neste momento na marcação, o Reinaldo não teria a liberdade para dominar a bola e fazer a finalização. Talvez pudesse até finalizar, mas o lance não sairia tão limpo assim como foi. E aí o Rafael poderia ter feito a defesa, ou pelo menos poderia ali ter evitado a bola de entrar logo de cara, né? Infelizmente, acabamos aí tomando gol de virada. O São Paulo foi para cima, tentou o empate, mas não foi possível. Agora, diante da coletiva do Dorival, a gente volta a olhar os olhos para quinta-feira, que é um jogo importante. O Dorival disse que poupou alguns jogadores para este jogo, que a decisão do São Paulo é na quinta-feira contra o Tolima pela Copa Sul-Americana. E eu volto para falar deste jogo. Não quer ficar por fora de nada, né, das coisas do São Paulo? Se inscreve aí no canal, ativa o sino de notificações para você ficar por dentro de tudo, da Sul-Americana, Copa do Brasil e Brasileirão. E o Dorival acabou falando a respeito disso, e o São Paulo que deve ir com força total para cima do Tolima para buscar a classificação na quinta-feira. O próximo confronto pelo Brasileiro é no domingo contra o Palmeiras, então agora daqui para frente o São Paulo tem muitos jogos difíceis e precisa se fortalecer para estes jogos. Foi o que disse também o Dorival na coletiva. A gente vai conferir as informações do Tricolor, informações das categorias de base e vamos falar aqui da nota do público para os jogadores após a partida. É o São Paulo que teve aí vários jogadores abaixo, né? E as notas de cada jogador aí. No ranking de notas, o Rafael ficou com 5.5 pelo GE e 5.8 pelo público. O Arboleda com 6 para o GE e 6.4 nota do público. O Beraldo teve uma nota abaixo, 5.5 do GE e 5.8 do público. O Alan Franco recebeu a nota 4 do GE e 1 do público, né? Eu considero aí o público nota 1 certinho neste jogo. O quinto colocado aí, o David, 5.5 do GE e 4.1 do público. E o Rai Ramos teve 5 do GE, acredite se quiser, e nota do público 1.6 para o jogo contra o Grêmio. Também considero aí a nota correta do público, né? Não dá para dar mais que 1 para o Rai Ramos. O Rodriguinho, 6.6 do GE e 5.8 do público. Pablo Maia, 5.5 do GE e 5.4 do público. O Alisson, 4.5 do GE e 1.5 do público. Nota aí considerável para o Alisson, né? Eu daria 0. O Luciano, 5.5 do GE e 3.5 a nota do público. E o 11º colocado aí no momento aí, o Michel Araújo, 6.5 do GE e 5.6 do público. Já o Marcos Paulo, a nota 6 do GE e 4.6 para o público. O Wellington Rato, 4.5 do GE e 3.6 do público. O Natan, o lateral direito, 5.5 do GE e 4.6 do público. E o Caio Paulista, 6 pelo GE, 5.9 do público. O Caleri teve a nota 7 pelo GE e 6.6
do público. Já o técnico Dorival, pelo GE, nota 5, 4.5 e do público a nota 3.1 para o técnico Dorival. Para a gente conferir as informações das categorias de base, né? O São Paulo, que venceu pela categoria sub-17, aplicou uma goleada histórica no Atlético Guaratinguetá, no Paulista sub-17, por 18-0. O São Paulo venceu 18-0 fora de casa. A equipe conquistou mais uma vitória pelo Campeonato Paulista no último domingo, 18-0. Mais uma vez aí, parabéns às meninas na categoria sub-17. O sub-17 também venceu na última semana a Nike Premier Cup e o São Paulo é tetra, vencendo o Atlético Mineiro por 2-0. Os jogos que aconteceram na Granja Comari na última semana, nas categorias de base, pelo menos aí um título o São Paulo conseguiu levantar. A categoria sub-17 feminino vencendo, os gols marcados pela Isla e pela Lorenza. Importante base do São Paulo no feminino, vencendo mais uma vez. Parabéns às meninas pela conquista do tetra, né? O São Paulo, que já foi campeão também nas oportunidades dos títulos em 2019, 2021, 2022, 2023, o São Paulo sendo tetra, né? Parabéns às meninas por essas conquistas. Informações também sobre o feminino na categoria adulta. O São Paulo vence o Real Brasília, mais uma boa vitória no futebol feminino. As meninas que venceram na tarde do último sábado, superando o Real Brasília pelo placar de 4-1, em jogo válido pela penúltima rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro Feminino. O jogo que aconteceu no CFA Laudo Natel. A Aline Naná, a Mariana Santos e a Isa foram as que marcaram os gols do São Paulo na vitória por 4-1 em cima do Real Brasília. Com 2 goleadas, o São Paulo também venceu neste final de semana nas categorias sub-15 e sub-17. Vencem o Referência. O jogo também aí válido pelo Paulista nas categorias de base. O sub-15 vencendo por 5-2, uma boa vitória. E o sub-17 aí vencendo por 5-0. Mais uma vez também, parabéns aos meninos da base vencendo aí pelo Campeonato Paulista. Informações do sub-20, o São Paulo infelizmente acabou empatando ali, né? Na verdade, contra o Juventus. O João Adriano e o Luiz Henrique fizeram os gols São Paulino. São Paulo que empata aí com o Juventus. O empate por 2-2, né? Mais uma vez um empate na categoria sub-20, mas o São Paulo vem bem na competição. Vamos torcer aí para o time do Belete, que é o técnico da categoria sub-20. Essas são as informações sobre o final de semana das categorias de base de futebol feminino e a gente conferiu no vídeo de hoje a repercussão após a partida entre Grêmio e São Paulo. Coletivo do Dorival, o que falaram os jogadores, as críticas ao Rafael. Você considera aí o Rafael um excelente goleiro? É a melhor contratação do São Paulo na era do Júlio Casares? Deixa aí nos comentários a sua opinião. Você acha que foi frango? Também comenta aí. Na minha opinião, foi uma falha que pode acontecer e é um goleiro que vem salvando a gente várias vezes, né? Não dá para criticar tanto assim por a culpa da derrota em cima do goleiro. Eu acho que está muito mais na conta do Dorival e de alguns jogadores específicos do que do próprio goleiro do São Paulo. Mas goleiro é goleiro, né? O goleiro sofre bastante. Uma bola que errar já era, não tem como, né? As críticas vêm. Eu fico por aqui, agradeço a sua presença. Deixa o seu like, se inscreve aqui no canal. Mais uma vez eu conto muito com o seu apoio. Uma excelente semana para você. E não se esquece, o São Paulo é o tricolor do Morumbi, o Clube da Fé, onde a moeda cai em pé. Salve, salve, tricolor paulista, um forte abraço. Valeu!